Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior vimos como separar um documento em camadas. No artigo vimos que ele é separado em seção, subseção e subseção. Para a classe Report vimos que ele também é possível ser separado em capítulo. E para Book vimos que ele pode ser separado em Part. Na aula de hoje vamos ver alguns ambientes. Primeiramente, Cássio, o que é ambiente? Ambiente é o local onde estão predeterminadas algumas linhas de comandos no LaTeX, sendo que elas podem ser utilizadas a qualquer momento a partir de algum parâmetro. Isso parece ser bem genérico ou mesmo sem sentido, mas vamos ver como que isso funciona aqui. A primeira coisa que precisamos saber é que todo ambiente começa e termina com /begin, ambiente, tem sua linha de comando e termina com /end. Dessa forma, o primeiro ambiente que vimos até agora foi o document, ou seja, o ambiente de documento, que é exatamente onde todo o LaTeX ele funciona. Há dois tipos de comandos no LaTeX, os globais e os locais. Os globais usualmente são aqueles que estão anterior a begin document, ou seja, aqueles que estão no preâmbulo, que estão nessa região do arquivo tex. Os ambientes locais ou comandos locais, eles vão estar sempre dentro do document, do ambiente de documento. Vamos começar por comandos básicos que aprendemos a partir de qualquer curso de informática, por exemplo. Então, um dos primeiros vai ser como colocar o texto todo para a direita, todo para a esquerda e centralizado. Todos esses documentos eles são bem simples. Basta colocarmos /begin. Nesse caso, para centralizar, você coloca /begin center, end center. Então, dentro desse texto estará o texto ficará centralizado. Há também o que podemos colocá-lo todo para a esquerda ou todo para a direita. Então, primeiramente, todo para a esquerda, /begin. Para a esquerda não é simplesmente right, mas flush right. Já apareceu aqui, ó. /begin flush right para o texto todo à direita. E deve terminar com /end flush right. Todo para a esquerda, /begin flush left. Todo documento para a esquerda. Vamos gerar esses primeiros exemplos. Então aqui, o primeiro parágrafo, colocamos todos eles centralizados. O segundo parágrafo, todo ele à direita. É interessante notar que quando você utilizar o flush left, que é todo o documento à esquerda, ele não irá justificar o seu texto. Reparem que é totalmente diferente daqui, de que às vezes usualmente ele irá tentar justificar o seu texto, mas usando o flush left, ele não irá fazer isso. Então temos aqui essa primeira parte. Como podemos fazer para que todo esse texto fique à esquerda? Colocamos /left line. Uma coisa ruim é de que esse comando não é definido não é reconhecido pelo TextStudio, então esse não tem complementação automática. Então apenas aquela linha vai ficar à esquerda. Você também pode colocar ela à direita. Toda a linha à direita. E por final, podemos colocar toda a linha para o centro. Então, colocamos ele aqui, center line. Então, toda a linha, para que fique bem claro de que a linha está no centro. Vou diminuir aqui. Então, toda a linha no centro. Isso é caso você queira colocar apenas uma única linha. Se você colocar um parágrafo inteiro, o LaTeX não vai entender isso direito. E vai fazer cagada no seu texto. Outra função muito utilizada em programa de edição de texto é listas. Isso no LaTeX também pode ser criado através de ambientes. Poderíamos fazer a lista manualmente, escrevendo 1, 2, 3,
Porém, dessa forma não ficaria tão organizada quanto um programa ele está programado para fazer esse serviço. É o que nós iremos utilizar. Os ambientes ItemAge, Enumerate e Description são utilizados para esse fim, para criar listas no LaTeX. Vamos primeiramente colocar o ItemAge. E só isso ele já sabe o que ele tem que fazer? Não, ele não sabe, ele é burro. Os programas são burros. Você tem que dizer para ele o que é o que você está querendo colocar como um item. E como que você coloca isso com /item, o item. Então, toda vez que você colocar /item, ele vai entender que isso é um item. Olha só que coisa fácil. E daí, você manda ele gerar e vai estar com itens. Nesse caso, ele vai colocar uma bolinha. Se você colocar um item dentro de um item, isso é possível? Claro que é. O que vai acontecer? Ele muda. Bola, agora tracinhos. E assim ele vai mudando de acordo com quanto mais você colocar ItemAge, ItemAge em cada outro. O seguinte é o Enumerate. Esse ambiente é outro que você pode utilizar para colocar como lista. Então, ele coloca como números e um após outros coloca letras. E daí ele vai colocando algarismos romanos e vai alterando um após o outro. O outro que você pode querer para fazer listas é o Description. A sacada do Description é deixar você livre para fazer o item que você quiser. Então, por exemplo, você pode querer colocar aqui e aqui nota 2. E olha só como ele deixa. Ele deixou com negrito, que é a forma de ele se separar, né? Aquele toque de isso é um novo item. E daí ele vai já colocando eles de uma forma de itens. Você pode, também posso tirar o Enumerate daqui, mas ele não vai entender, claro, se eu não colocar aqui alguma coisa. Reparem que no caso do Description você decide o que vai aparecer aqui. No caso do Description você decide o que você vai querer colocar. Então você pode colocar, inclusive, texto 4. E daí ele vai colocar para você. A sacada das listas é, você pode deixar o LaTeX fazer por símbolos, criar as listas por símbolos com o ItemAge. Você pode deixar com que ele coloque por números, letras, com o Enumerate. E você pode, você mesmo, fazer as pontuações de cada lista com o Description. Então você se sente bem livre em termos disso no LaTeX. Outro ambiente muito importante no LaTeX, que pode parecer a priori meio inútil, ele simplesmente é a sua válvula de escape na maioria dos problemas com LaTeX, em 60% em torno deles. Minipage usualmente vai resolver esse problema. A função desse ambiente é criar uma janela virtual no seu documento com um tamanho pré-determinado por você. Como é que ele funciona? /begin, você coloca minipage. Então é gerado aqui um minipage com largura e conteúdo. Você também pode colocar um parâmetro opcional que é a posição. Você tem tecnicamente 4 opções de posição na LaTeX. A exclamação, que significa dá teu jeito e coloca onde eu estou mandando. O H significa here, aqui, coloca ele aqui. O T significa top, coloca ele acima, seja na primeira parte da folha. E B, bottom, coloca ele na parte inferior da folha. Aqui, isso é um parâmetro obrigatório, onde você diz o tamanho. Tem algumas escalas no LaTeX já pré-definidas. Você pode definir ela como centímetros. Então, podemos dizer, faz uma janela que tenha 5 centímetros de largura. E aqui você coloca o texto que você quer que fique dentro dessa janela. Então, aqui eu vou colocar esse texto. A gente quebra a linha e ele vai lá para baixo. Eu quero que todo esse documento
fique centralizado. Você pode fazer isso assim. Você tanto pode colocar aqui dentro /centering, nesse caso só o texto fica centralizado, ou você pode colocar todo o ambiente no centralizado. Se você colocar /begin center, o que ele vai entender? Ele vai entender, olha, coloca o ambiente centralizado. Reparem que o texto não ficou centralizado. Isso é uma outra marca do MiniPage. Tudo que ele vai modificar tem que estar dentro do MiniPage. Se você colocar qualquer coisa fora do MiniPage, ele só altera a página. Então, essa característica que faz com que ele realmente seja muito importante. Há outras coisas que vamos fazer agora, que não são ambientes, mas são características muito importantes no texto. Como, por exemplo, colocar ali notas de rodapé. Notas de rodapé no LaTeX é muito fácil fazer. Basta nós colocarmos /footnote, que é nota de rodapé. E daí você coloca essa, por exemplo, é a primeira nota. Daí você coloca a outra onde você quiser. Em alguns programas é meio complicado, você tem que programar, colocar, às vezes não fica na ordem que você quer, a numeração não fica organizada. Mas no LaTeX você não terá esse problema jamais. Isso é automático também. Isso faz uma diferença absurda. Então vamos lá, essa é a nota 2. Também podemos colocar para cá e daí geramos o nosso texto. Como é que ele gerou? 1, nota, sei lá. 2, automaticamente. Essa é a primeira nota. E 3, essa é a nota 2. Reparem que se eu tirasse essa nota, sei lá, então a numeração, eu tenho que numerar tudo de novo. Não, ele faz isso automaticamente para você. Olha só. Então, isso é realmente muito bom. Uma outra coisa é o que acontece se você colocar um footnote dentro do MiniPage. Isso aqui que é incrível. Parece nota, sei lá, nota 2. No caso do MiniPage, ele cria uma nota no próprio MiniPage. Repara que a diferença do MiniPage é criar uma janela no texto. Se é uma janela no texto, ele simplesmente esquece as notas quaisquer no texto. Bom, Tecnomaníacos, por hoje é isso. Caso vocês tenham gostado do novo estilo de aula, eu gostaria que vocês dessem um joinha aí embaixo. A partir dessa aula também teremos lista de exercícios que vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram baixar. Vocês também, caso não seja inscrito, cliquem aí no se inscrever. E falou, gente!